Olá! Nessa edição do MP Cidadão, vamos exibir a segunda parte de uma reportagem sobre o plano de retomada das atividades presenciais do MPRJ. Confira também um compacto da live transmitida pelo canal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro no YouTube, que tratou sobre violência doméstica e familiar. E não perca a exibição do nosso quadro MPRJ pelo Estado. Está no ar, para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Olá, está no ar mais uma edição do MP Cidadão. Hoje, no quadro Por Dentro do MPRJ, nós vamos exibir a última parte de uma reportagem especial sobre o plano de retomada das atividades presenciais do Ministério Público do Rio de Janeiro. Acompanhe. A resolução GPGJ número 31, que estabeleceu as diretrizes gerais do Plano de Retomada, o RAP MPRJ, determinou que a volta ao trabalho presencial fosse feita de forma gradual e sistematizada. A retomada total das atividades presenciais, segundo o secretário-geral Dimitrios Viveiros Gonçalves, ainda não tem data para acontecer. O plano, ele estabelece diretrizes, ele não fixa sequer o quantitativo de fases necessárias para uma retomada plena, né? Exatamente porque eu considero esse aí até um grande acerto da resolução conjunta 31, ela não fixa quais são as fases subsequentes, em que momento as fases vão se dar, exatamente por respeitar a própria volatilidade do momento, a dinâmica que é própria desse contexto pandêmico, que impõe constantemente uma valoração dessas condições para o incremento das atividades presenciais ou não, até mesmo um retrocesso, né? E acho que a resolução conjunta aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro teve esse cuidado, ela não fixou quais são exatamente as próximas fases e em que momento isso vai acontecer. O Núcleo de Saúde Ocupacional acompanha constantemente o estado de saúde de membros e servidores do MPRJ a fim de avaliar suas condições de retorno às atividades presenciais. Os integrantes do Ministério Público do Rio de Janeiro aptos para o retorno às atividades presenciais no âmbito da instituição são aqueles assintomáticos e sem história de contato próximo ou domiciliar nos últimos 14 dias com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. E quais os integrantes que prioritariamente devem permanecer em teletrabalho? Todos aqueles classificados no grupo de risco para complicações de síndrome gripal da Covid-19. São eles: indivíduos portadores de doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão arterial sistêmica, portadores de doenças pulmonares crônicas como asma, bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica, indivíduos imunodeprimidos, tais como os oncológicos, os nefropatas, os transplantados, os hepatopatas, indivíduos portadores de diabetes, indivíduos portadores de obesidade grave, gestantes e também os com idade igual ou superior a 60 anos. Todos esses devem prioritariamente permanecer em regime diferenciado de teletrabalho. Em caso de febre ou de qualquer sintoma de síndrome gripal, como tosse, coriza nasal, cefaleia, dores no corpo, mialgia, dor de garganta, alteração ou perda do paladar, do olfato, dificuldade respiratória, o integrante do Ministério Público deverá se reportar ao Núcleo de Saúde Ocupacional, através do preenchimento do questionário do aplicativo Com Você, permitindo que o Núcleo de Saúde enquadre esse integrante em caso suspeito e proceda à indicação de isolamento e o acompanhamento do estado de saúde do integrante possivelmente infectado.
Nesse longo período de afastamento das atividades presenciais, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro mostrou que está adaptado ao regime de teletrabalho, mantendo todos os compromissos com a sociedade, tendo sido constatado, inclusive, um aumento de produtividade nesse período de quarentena e teletrabalho. Esse ponto está muito relacionado a dois fatores, né? A primeira, a capacidade de adaptação dos órgãos e das pessoas à nova realidade, né? E também a natureza do suporte documental daquele órgão, ou seja, se o órgão ele atua em procedimentos físicos ou procedimentos ou um sistema de processamento digital, né? Há uma percepção generalizada de ganho de produtividade em diversos setores. No âmbito administrativo, por exemplo, existem já alguns estudos que indicam esse ganho de produtividade. Sei de um especificamente na área de patrimônio imobiliário, em que verificou-se que os processos de pagamento de despesa em contratos de locação firmados pelo MP em todo o Estado, o tempo de tramitação desse processo ele reduziu em cerca de 50%. Né? Então, aquilo que durava 20 dias para concluir um processamento foi reduzido para 10 dias. Né? Então, na área administrativa, a gente tem visto isso de uma forma bastante evidente. Né? Também há a perspectiva de aumento de produtividade nessa modalidade mista de regime de trabalho, até porque, nesse momento, está sendo possível uma movimentação com maior regularidade dos procedimentos que se encontram em suporte físico ainda. Então, aquelas limitações mais severas, né, de acesso e de tramitação desses procedimentos, ela deixou de existir, né? Ainda não está num ritmo pleno, mas ela já existe em um ponto diferenciado do que existia até então, e com isso os órgãos vão ter condições de tramitar com mais celeridade e ter um ganho proporcional em relação ao desenvolvimento das suas atividades. A qualidade do trabalho em todos os setores do MPRJ foi garantida devido a todos os investimentos que a instituição vem fazendo em ferramentas digitais. E o uso maciço dessas ferramentas digitais, hoje já disponibilizadas, elas são assim, fatores decisivos para o desenvolvimento de um maior número de atividades profissionais por menos pessoas em menos tempo e com mais resultados, né? Então, é o exemplo da ferramenta Teams e de outras ferramentas que são agregadas a um pacote ferramental que nós já disponibilizamos e outros equipamentos que nós já adquirimos e deveremos sedimentar a utilização ao longo desses próximos meses, né? Eu acho que, de certo modo, esse é o cenário de eficiência, né, desejado tanto pelos órgãos diretivos da instituição, né, mas principalmente pela sociedade, né, com a otimização plena e segura dos recursos públicos, trazendo um melhor aproveitamento dos recursos humanos, dos recursos materiais disponibilizados aos membros e servidores da instituição. Que, obviamente, isso reverterá em prol da sociedade como um todo. No quadro MPRJ pelo Estado, você fica por dentro da atuação das promotorias de justiça nos municípios fluminenses. Nesta edição, vamos acompanhar o trabalho da instituição em São Fidélis.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou ação civil pública pedindo que a Prefeitura do município de São Fidélis, no norte fluminense, inclua na previsão orçamentária uma dotação específica para o Conselho Municipal de Saúde. A ação civil pública foi ajuizada em virtude de não haver no orçamento do município de São Fidélis uma rubrica e uma dotação orçamentária próprias para o Conselho Municipal de Saúde. Na verdade, esse inquérito civil, isso é bom também que se esclareça, é um inquérito antigo, ele foi instaurado antes da especialização das promotorias de tutela coletiva de Campos e quando da especialização não houve a redistribuição. Então, como foi instaurado por mim quando era atribuição concorrente, comigo permaneceu. E na sua tramitação, já um ano e pouco de tramitação, ficou apurado. O próprio município, aliás, em expediente endereçado à promotoria, reconheceu que não havia dotação orçamentária própria para o Conselho Municipal de Saúde, como estabelecido especificamente na lei municipal que criou o Conselho Municipal de Saúde. Lá tinha um dispositivo, que é até reproduzido, citado na inicial, em que exigia uma dotação orçamentária e rubricas próprias para o Conselho. E o município reconheceu que isso não existia, que o orçamento do Conselho estava embutido no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. Isso contrariando o determinado pela lei municipal. Isso significa que sempre que algum conselheiro quisesse exercer as suas funções de representação, acabaria tendo que se dirigir ao secretário de saúde para que conseguisse recursos para poder atender a sua finalidade, o que não é adequado. Além de contrariar a diretriz do Conselho Nacional de Saúde, contrariava, e isso é mais importante pelo princípio da legalidade, contrariava expressamente a lei municipal que estabeleceu o Conselho. E o município, nessa resposta, não demonstrou muito entusiasmo em voluntariamente resolver essa questão, que era a única questão remanescente desse inquérito civil. Esse inquérito civil iniciou por representação dos conselheiros, em que reclamava várias omissões, condições inadequadas de trabalho, reclamava falta de material, a falta de uma secretaria executiva, e todas essas questões, outras, foram resolvidas administrativamente pelas gestões que o Ministério Público fez. O município respondeu positivamente e dotou lá da infraestrutura necessária para o trabalho, resolveu parte do objeto do inquérito, tanto que nesses pontos resolvidos foi proferida uma decisão de arquivamento, foi arquivado, submetido ao Conselho Superior. Mas o ponto remanescente era justamente o orçamento próprio. Nesse, o município respondeu de forma evasiva que o orçamento, as despesas do Conselho eram custeadas com o orçamento da própria Secretaria, sem demonstrar muito entusiasmo em cumprir o que determinava a lei. E assim não restou outra alternativa ao Ministério Público, senão a propositura da ação civil. Porém, como ressalvado na própria inicial, nós afirmamos que temos a esperança de que o município, no curso da demanda, venha a optar pela via conciliatória e reconhecer a procedência do pedido, porque a regra é expressa, na verdade, né? Está expresso na lei municipal que tem que ter a dotação própria. Ora, dotação própria não se confunde com a dotação da própria secretaria. Portanto, a gente acredita que o município não terá nem argumentos a opor e vai acabar reconhecendo isso e, quem sabe, chegando à conciliação total, né? Grande parte, repito, foi resolvida extrajudicialmente, só ficou esse ponto controvertido. Tanto que foi formulado pedido de tutela de evidência, em virtude da evidência, né, da plausibilidade do direito do autor, e a gente não conseguia imaginar que tipo de argumento poderia o município levantar para poder justificar a conduta contrária ao texto expresso da lei municipal, aprovada pelo próprio município, sancionada pelo Poder Executivo, aprovada pelo Poder Legislativo do próprio município. O Conselho Municipal de Saúde é o órgão da sociedade civil, controlador e fomentador das políticas públicas na área de saúde, né? Com composição paritária entre membros indicados pelo governo e membros da sociedade civil. É o conselho que opina nas matérias relevantes e realiza o controle social das políticas
políticas públicas na área de saúde. E no que tange ao monitoramento, né, dessa previsão orçamentária, em primeiro lugar, no curso da ação. A gente espera ter o resultado postulado no curso da demanda e espera, caso o município não reconheça a procedência do pedido, que seja condenado na obrigação de fazer, conforme pedido na inicial, inclusive a título de tutela de evidência, e passe então a ter que criar a dotação orçamentária já no próximo orçamento e assim sucessivamente, evidentemente, nos orçamentos que se seguirem ao trânsito em julgado da sentença ou à tutela de evidência, caso concedida, né, em caráter antecipado. O MP Cidadão vai para um breve intervalo. Não sai daí, nós voltamos já. E voltamos com mais MP Cidadão. Em virtude dos 14 anos da Lei Maria da Penha, que foram comemorados em agosto, o MPRJ realizou uma live em seu canal do YouTube com as participações da Procuradora de Justiça, Carla Araújo, e da Promotora de Justiça, Lúcia Iloísio, ambas integrantes do CAU Criminal do MPRJ. Agora a gente vai acompanhar um compacto dessa live sobre violência doméstica e familiar. Muito bom estar aqui hoje falando de um tema muito importante, que é o combate à violência doméstica, ainda mais em agosto. Agosto lilás, mês de conscientização pelo fim da violência doméstica e também mês de aniversário da Lei Maria da Penha, 14 anos que nós estamos aí de uma legislação que vem proteger as mulheres, os direitos das mulheres. Então, muito bom estar aqui e falar sobre esse assunto tão importante. E, bem, é inegável que o mês de aniversário da Lei Maria da Penha nos traz muitas e nos permite sempre manter o diálogo, a conversa sobre as questões que afetam a violência contra as mulheres, né? Enfim, é um momento para a gente rever a lei, para a gente repensar nossos atos, rever nossos atos e dizer que passar a mensagem que tanto os homens como as mulheres, não é, precisam se imbuir nesse sentimento e dizer em conjunto um grande não, especialmente à violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse período da quarentena realmente ele nos trouxe uma série de desafios, né? Não só especialmente com relação à aplicação da lei, mas também quanto ao fato do movimento das mulheres de pedirem ajuda. Seja em razão, muitas vezes, da necessidade de permanecer a família toda reunida no mesmo ambiente, né? Isso muitas vezes vai ser um elemento que pode impulsionar conflitos, que pode impulsionar a ocorrência de novas violências, as dificuldades muitas vezes de se locomover, a redução das equipes de atendimento da Polícia Civil, especialmente, né, que recebe a mulher via de regra no primeiro momento, quando ela vai lá fazer o seu registro de ocorrência da violência que sofreu. Então isso tudo teve um impacto, né, e sofremos muitas questões com relação à subnotificação dos casos, né? Então foi um período bastante tenso. A sorte é que o judiciário manteve os plantões judiciários, né? Os plantões de atendimento às partes. Então isso viabilizou que muitas mulheres que ainda não conseguissem fazer o registro de ocorrência conseguissem obter as medidas protetivas, né? Esse foi um canal realmente muito eficaz. Ao longo do período da quarentena, e aí a gente já vai para mais de 5 meses, né? Agora a gente está evoluindo na questão da abertura, da reabertura de todos os serviços, né? A gente tem observado um movimento maior das mulheres ou conseguindo com êxito fazerem seus registros de ocorrência, né? Mas de fato esse período foi um período extremamente preocupante e os serviços também especializados de atendimento à mulher se mobilizaram para proporcionar o atendimento, ora via telefone, ora por algum outro recurso tecnológico que permitisse o diálogo com aquela mulher, sempre com muita cautela, não é? Porque a gente sabe que todos estariam ali no mesmo ambiente doméstico e isso, de fato, aumenta o risco, né, de acirrar, enfim, maiores conflitos. São vários os tipos de violência doméstica.
Mas a porta de entrada da violência costuma ser a violência psicológica, aquelas agressões ao emocional da mulher. Essa é a parte que ninguém vê da violência. E o pior, muitas vezes a vítima não se enxerga, não se reconhece como vítima de uma situação de violência. Coloca na conta do relacionamento, como se fizesse parte de um casamento, de um namoro, de uma relação de afeto, como se isso fizesse parte, ou de uma relação familiar. Então é aquelas humilhações, as ridicularizações, é o deboche, o controle excessivo. É aquela mulher que tem que dar a senha do celular, a senha do e-mail, porque se ela não tem nada para esconder, então o agressor ele pode tomar conta de toda a vida dela. É aquela mulher que não pode se encontrar com as amigas, não pode se encontrar às vezes nem com seus familiares. E às vezes as desculpas são muito camufladas, do tipo, não se encontra com essa sua amiga porque ela não gosta da gente, não vai na casa da sua prima porque ela tem inveja de você. E com isso a mulher vai ficando isolada. E esse é um dos sintomas da violência doméstica, o isolamento da mulher, isolamento da sua família, isolamento dos seus amigos, dos seus colegas, de toda a sua rede de apoio. E quando ela fica isolada, ela fica mais vulnerável ao seu agressor. Uma vez instalada a violência psicológica, a gente vai para outros tipos de violência. E um dos tipos comuns da violência é a violência patrimonial. É a mulher que está com um aparelho de telefone celular e está falando no celular, e aí o agressor ele vem e quebra esse aparelho de telefone, ele joga fora esse aparelho, esconde, porque ele diz que está com ciúmes, porque ele quer mais tempo dessa mulher, e isso é uma lesão ao patrimônio dela. Eu fiquei sabendo esses dias de uma mulher que ela foi para o interior cuidar de um parente que estava doente com a Covid e ela deixou o cartão, as senhas, para que o seu companheiro pagasse as contas de casa. E o que ele fez? Ele gastou todo o dinheiro que ela tinha, o dinheiro que ela tinha guardado e ainda mais R$8.000 no cartão de crédito. A dívida que é dela. Isso é uma violência patrimonial. Ainda presente, e a gente tem ouvido muito falar disso nesse período de isolamento que nós estamos vivendo, é a violência sexual. A mulher que é submetida às práticas sexuais que ela não se sente à vontade, que ela não se sente confortável de fazer. E a violência sexual dentro de um relacionamento, ela pode vir acompanhada de uma força física, de uma ameaça com uma arma. Muitas vezes ela vem camuflada de uma chantagem emocional, de uma imposição patriarcal e machista da nossa sociedade, que a mulher tem que se submeter ali às vontades do marido e acaba fazendo alguma coisa que ela não tem vontade de fazer ou quando ela não está com vontade de fazer. Então essa violência sexual também existe nos relacionamentos. Os xingamentos, chamar de vagabunda, de todos os palavrões possíveis, burra e mais o que for, isso entra dentro também da violência. E aí, conforme a gente vai progredindo, nós chegamos no que todo mundo conhece, que é a violência física. É aquela mulher que aparece no noticiário com o olho roxo, com o nariz quebrado. Essa mulher sofre a violência física, que é o que parece que a Lei Maria da Penha só cuida disso, mas na verdade ela trata de todos os outros tipos de violência. Mas eu quero pontuar uma coisa com vocês muito importante. Muitas vezes essa mulher, ela sofre violência por muito tempo. E quando eu digo muito tempo, é por muitos anos. Ela não consegue sair desse relacionamento, porque ela está dependente emocionalmente, dependente financeiramente. E às vezes algumas pessoas falam o seguinte: essa mulher não sai porque ela não quer, ela gosta de apanhar. E aí eu quero frisar com vocês, nenhuma mulher gosta de apanhar, ninguém gosta de apanhar, nenhuma mulher gosta de ser humilhada, de ser forçada a fazer algo sexual que ela não queira. Essa mulher, ela precisa de ajuda, ela precisa que todos nós, toda a sociedade, ajude essa mulher de alguma forma. Ouvir a vítima é a primeira coisa, numa escuta, como você mesmo disse, uma escuta acolhedora. Então é ouvir sem julgar aquela mulher, sem pensar por que ela não tomou uma atitude antes, por que ela não fez de outra forma. Ela fez da forma que ela deu conta de fazer. Muitas vezes, naquela situação em que ela se encontrava, ela não conseguiu agir de outra forma. Então, quando a gente fala não julgar a vítima, é não julgar o comportamento da vítima. Seja no procurar a justiça, procurar a polícia, seja porque ela estava com uma roupa curta, seja porque ela usou um batom vermelho,
seja lá o que for, não julgar aquele comportamento da vítima. Às vezes, quando o agressor ele dá um tapa, ele dá um soco, ele fala para a vítima, e o pior, ela acredita, foi porque você mereceu, foi porque você não fez isso direito, você quase que pediu para eu agir dessa forma, eu não consegui me controlar de acordo com a sua atitude. Então, tudo isso é esse pensamento de que a vítima é culpada, quando não é, a culpa é do agressor. Então, as mulheres em situação de violência, né, elas podem também buscar apoio, buscar auxílio nos chamados centros especializados de atendimento à mulher. Tá? São centros que têm orientação psicológica, orientação no aspecto social, né? Tem também uma pequena orientação jurídica, fazem um acompanhamento daquela vítima por algum tempo. Muitas vezes a mulher tem receio, se vai denunciar, se não vai, tem dúvidas, são várias questões implicadas, né? Às vezes dificuldades financeiras, às vezes o próprio lado emocional, né? A afetividade em relação ao agressor, são várias dúvidas que surgem, muitas vezes tem também aquela dependência econômica daquele agressor. Então, os centros especializados de atendimento à mulher, eles proporcionam esse acolhimento, essa escuta isenta, não é? E buscam, juntamente com aquela mulher, a melhor saída para a situação de violência que ela se encontra. Né? Dentro desse contexto de acolhimento social, esses centros especializados de atendimento à mulher também podem, eventualmente, em situações de risco grave, proceder o que a gente chama de o abrigamento sigiloso dessa mulher. Né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos abrigos sigilosos, sim, que apesar da pandemia estão funcionando de forma regular, estão acolhendo as mulheres que necessitam. Friso que são sigilosos justamente pelo risco que elas correm de serem mortas, né? Então os endereços não são nunca divulgados, ok? São abrigos completamente diferentes dos abrigos da assistência social, não é? Que muitas vezes a população que necessita reclama das péssimas condições. Não, as condições dos abrigos que nós temos no estado do Rio são condições razoáveis, boas de acolhimento, ok? E a mulher tem um período para ficar lá, é claro, ela não vai ficar eternamente. Né? Muitas vezes ela vai ser abrigada até mesmo antes de realizar um registro de ocorrência. Isso é muito importante que se diga. Não é? O abrigamento sigiloso da mulher em situação de violência não está vinculado necessariamente ao fato dela fazer um registro de ocorrência numa delegacia. Né? E tem muitas mulheres que às vezes têm dúvida com relação a isso e a gente frisa, não está relacionado. É claro que, uma vez abrigada, será realizado com ela todo um trabalho de conscientização e de importância de que ela faça um registro de ocorrência. Né? Especialmente naqueles crimes que dependem efetivamente da vontade dela para que o Ministério Público possa, então, responsabilizar o agressor, como, por exemplo, no caso das ameaças. Né, do crime de ameaça, da ameaça de morte, de agressão, enfim, tantas outras ameaças seríssimas que podem ser praticadas. Eu costumo dizer que o crime de ameaça, ele, na minha perspectiva, é um crime muito mais grave que o da própria lesão corporal. Porque na lesão corporal, a violência já eclodiu. Na ameaça, nós nunca sabemos se aquela violência vai ser fatal. E o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Se você quiser rever essa edição, acesse o canal do MPRJ no YouTube. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. O programa também está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nos vemos na semana que vem. Um abraço e até mais!